Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na luz para melhorar um pouco. Aí, beleza? Bem, meus amigos, vamos conversar? Vamos falar? Tem bastante coisa para a gente falar aí do futebol. Mas antes de mais nada, eu quero comentar com vocês a respeito do Gerson, né? As últimas informações indicam que o Cruzeiro está muito perto de concretizar a negociação com o Gerson, que é um atleta aí que o Zenit colocou uma pedida financeira extremamente alta de 40 milhões de euros, mas parece que o Cruzeiro estava conseguindo reduzir isso. Isso porque o Cruzeiro chegou a oferecer 27 milhões de euros, sendo 25 fixos, e 2 milhões de euros posteriormente. Parece que o Cruzeiro subiu um pouco sua proposta também, depois dos 27 milhões de euros que tinha oferecido. Parece que chegou a 30. E aí, com isso, a diretoria do Zenit está inclinada a aceitar. Olha só como que é engraçado as coisas. Eu acho um baita de um jogador, tá? Um baita de um atleta. Mas teve uma parada hilária que aconteceu ontem. Porque quando termina a reunião, lá na Toca da Raposa, o atleta Marcão sai e fala para as câmeras o seguinte, que os torcedores já podem ir comprando a camisa 8 do Cruzeiro. Uma clara sinalização de que a negociação está dando certo. Obviamente que você tem que ver isso com os russos, se vai dar certo. Mas ele já sinaliza ali que a negociação ela avançou nas últimas horas. E aí, quando ele sai da reunião, alguns torcedores do Cruzeiro começam a pedir autógrafo pro pai do Gerson. Meu Deus do céu, gente. Olha, é uma parada absurda, né? E até no autógrafo ele assina, né? Marcão, pai do Vapo. Ele escreve desse jeito. Olha, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. O Gerson, ele é um jogador brilhante. Um cara fisicamente que se entrega muito em campo. Um jogador muito flexível taticamente. Só que quando eu vejo umas coisas dessa, desanima. Desanima. Porque dizem que os bastidores do empresário dele constantemente ali dentro do clube acaba sendo um pouco turbulento. Isso o pessoal já falava quando estava no Flamengo, hein? No Flamengo. Você imagina agora no Cruzeiro. Então assim, o Cruzeiro está subindo o sarrafo. Além disso, o Cruzeiro propôs ao Matheus Pereira 3 anos de renovação com um aumento salarial muito, mas muito expressivo. Parece que o Pedrinho, ele resolveu descer pro play. Ele resolveu tirar o escorpião do bolso e ele está apostando muitas fichas para 2026. Isso porque o Matheus Pereira, na proposta de renovação, ele terá um dos maiores salários do Brasil para renovar. Matéria aí do Samuel Venâncio. Central da Toca. É o site deles lá. Então não sou eu que estou falando. É o próprio pessoal daí das mídias cruzeirenses. Isso tira totalmente, tá? Qualquer tipo de chance ali do Palmeiras evoluir proposta. Segundo informações que a gente teve, o Palmeiras colocou a proposta. Mas não sei até onde que é verdade ou não. A gente já tinha notícias do próprio Samuel Venâncio de que, embora os clubes quisessem fazer proposta, o Matheus Pereira não ia assinar com ninguém antes de conversar com o Cruzeiro. E aí, após a proposta que o Cruzeiro colocou ontem à noite ao jogador, aí, meu amigo, aí é um abraço. Porque é muito difícil ele vir pro Palmeiras. Vamos pra vinheta? Vamos pra vinheta e bora lá.
Meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. E olha só, Mega Sena já está acumulada de novo e já está disponível aqui também. Dupla Sena acumulada e além disso você tem Loto Fácil. Então é muito fácil, é só você clicar no link fixado embaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui, vai abrir um chat e você pede pro pessoal, ó, quero o cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você, você vai ter desconto com este cupom e você vai poder utilizar na plataforma da Tribo. Uma plataforma que conta com o recurso da tecnologia, a ajuda da inteligência artificial para melhorar a sua probabilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro e você pode ser o próximo premiado também. Tribo da Sorte, meus amigos, tamo junto, apoia aí quem sempre apoia a gente. Eu quero conversar agora aqui com vocês sobre um assunto que ele é de extrema importância. Eu não tinha a compreensão exata sobre esse assunto. E é por isso que eu acho importante da gente trazer aqui. Porque diversas vezes eu propus discussões e debates sobre o tema, mas eu nunca cheguei a abordar esse ponto, porque eu mesmo não sabia disso. Eu não sabia disso. Vocês já buscaram entender, talvez alguns de vocês já saibam disso, mas vocês já buscaram entender qual que é a compreensão da legislação brasileira, estou falando legislação brasileira, sobre a Sociedade Anônima de Futebol, sobre a entrada da SAF no futebol brasileiro? Isso é muito importante. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque nós teremos agora, a partir de 2026, a implementação do Fair Play financeiro. Só que o Fair Play financeiro no Brasil, ele vai ser diferente do Fair Play financeiro na Europa. Tudo bem, isso a gente já sabia. Mas diferente como? Diferente porque ele precisa utilizar a legislação brasileira, as leis brasileiras, como base para essa implementação. A CBF, ela não pode olhar e falar assim, não, a gente vai ter as nossas próprias regras. Não. Ela tem que estar concomitantemente seguindo as leis brasileiras. Isso parece óbvio, né? Ah, Neto, mas isso é óbvio, isso parece óbvio. Mas em alguns casos específicos, em alguns pontos específicos, pode não parecer tão óbvio assim. Sempre quando eu trago o assunto SAF e Fair Play financeiro, o que a gente imagina? Que a SAF ela vai ficar limitada pelo Fair Play financeiro, que vai estar implementado completamente em 2028 aqui no Brasil. Então todo mundo espera que o aporte de capital por parte ali de grupos de sócios, magnatas, né, mecenas em geral, eles vão ficar estagnados. E aí o clube tem que trabalhar com aquilo que ele mesmo produz de forma natural. Ou seja, as bilheterias, a venda de jogadores, enfim, a sua receita operacional. Porém, a lei brasileira não trata disso. E é aí que entra o ponto importante. Olha isso. O aporte de capital por um investidor é um aumento do patrimônio líquido da empresa. Ou, enfim, do clube, né? E não uma receita operacional. Quando a gente vai para a parte da legislação brasileira e do Fair Play financeiro, olha só o que ele fala. A lei brasileira trata o aporte como capital, ou seja, um patrimônio. Mas as regras do Fair Play financeiro da CBF permite que esse capital influa diretamente na capacidade de investimento e gastos operacionais do clube com o futebol. Então, ou seja, no modelo de SAF do futebol brasileiro, é permitido o aporte financeiro, mesmo que de forma virtual. O que isso muda, Neto? Muda tudo aquilo que eu achava, porque eu achava que não era.
Eu achava que esse agora seria os últimos anos onde o magnata poderia pegar dinheiro e colocar no clube. Onde a empresa poderia juntar dinheiro e colocar no clube e utilizar esse dinheiro na contratação de jogadores. Mas não, isso vai poder continuar. Sabe por quê? Porque a lei da SAF, a lei número 14.193 de 2021, ela permite isso, porque ela visa atrair investimentos e proteger o investidor de passivos anteriores, permitindo a reestruturação dos clubes. Ou seja, a nossa lei, ela até protege o cara que está colocando dinheiro de forma virtual no clube. Vocês entenderam agora? As regras do fair play financeiro exigem que clubes fechem um ano com superávit operacional. Clubes com déficit operacional, eles vão entrar em monitoramento. Porém, não há limite para a cobertura do déficit por meio do aporte de capital, desde que o aporte seja feito via aumento de patrimônio. E lembra que eu falei aqui em cima, o aporte de capital para o investidor é um aumento de patrimônio. Aí você fala assim, mas Neto, pelo amor de Deus, então significa que a gente vai andar e vamos parar no mesmo lugar? Exatamente, a gente vai parar no mesmo lugar. Diferente da Europa, tá? A Europa tem regras de fair play mais rigorosas em relação a isso. Talvez em algum momento isso mude? Acho difícil, porque a CBF ela tem que caminhar de acordo com a legislação brasileira, e a legislação brasileira ela permite isso. A não ser que a legislação brasileira tome outro conhecimento, mude. A gente tem a implementação de uma nova lei. Só que em 2021, essa lei, a lei da SAF, ela já foi criada na intenção justamente e já visando isso. Ou seja, desde 2021, já era de conhecimento que isso poderia. A gente discutia isso aqui no canal, no Opina Porco, de forma inocente, porque a lei está aí desde 2021. E é por isso que a presidente do Palmeiras, a Leila, ela falou em entrevista que o futuro do futebol brasileiro é a SAF. Porque a própria legislação brasileira, ela já traçou um caminho para que isso seja possível. Vai ter muito clube, gente, no Brasil, que não vai ter bilheteria, que não vai ter categoria de base para fazer dinheiro. A grande maioria dos clubes não tem isso. É por isso que é mais importante ainda o investimento na categoria de base. Porque os clubes que não querem cair nas mãos da SAF, a categoria de base vai ser um pilar extremamente estratégico, financeiramente falando, para que esses clubes permaneçam sem a influência de terceiros. Porque a partir do momento que você tem o mundo da SAF dentro do futebol, o que vai acontecer? Opa, Palmeiras, você está precisando de dinheiro? Eu tenho dinheiro, mas eu quero uma parte de vocês para mim. Ah, Santos, você está precisando de dinheiro? Eu tenho dinheiro, mas eu quero uma parte de vocês para mim. Corinthians, você está precisando de dinheiro? Eu tenho dinheiro. Ah, São Paulo, Flamengo, assim vai, entendeu? Então, é de extrema importância que os clubes se preocupem com a sua saúde financeira. E isso começa a explicar muita coisa. Isso talvez explique o porquê que a atual gestão do Flamengo retardou o processo do estádio, da construção do estádio. Peraí, estádio gasta muito dinheiro. E a gente está na sombra aí de um mundo da SAF, então a gente precisa se manter saudável financeiramente, para a gente não cair nas garras da SAF lá na frente. Talvez essa explicação também venha porque que o Flamengo tem às vezes cortado alguns gastos, como esporte olímpico. O Flamengo está sendo criticado aí por algumas pessoas por cortar certos esportes olímpicos e querer focar os seus esforços, financeiros ali, tudo dentro do futebol. Talvez seja uma preparação
para essa tempestade de SAF que vai acontecer dentro do futebol brasileiro, que a própria Leila, presidente do Palmeiras, admitiu, que o futuro da SAF é o futebol brasileiro. Galera, esses caras, eles têm mais informação que a gente, muito mais informação que a gente. Esses caras participam de reuniões a portas fechadas. Então, assim, o know-how de conhecimento e de informação deles sobre os bastidores do futebol é infinitamente maior do que a gente, ou às vezes até algumas emissoras, tenham. Esses caras, eles já sabem que existe um movimento orquestrado. Isso é lei de 2021, gente. Isso aqui é uma lei de 2021. Um movimento orquestrado de aceleração do mundo das SAFs. E a legislação brasileira permite a injeção de capital e a utilização desse capital como forma de você fortalecer seu clube. Ah, você quer comprar um jogador de 100 milhões de euros? Não, o grupo de sócios ali está disposto a fazer isso. Então é só você ceder algumas ações do seu clube para ele, que eles colocam esse aporte. E aí o clube que quer se manter associativo, aí é um grande desafio ele se manter associativo, dependendo dos investimentos e aceleração que o mercado sofrer. Tá? Isso me abre mais margem ainda para acreditar no movimento Leila Pereira investindo num eventual Palmeiras SAF no futuro. Infelizmente. Infelizmente. O recado, pessoal, ele é um recado chato. Parece até que a gente está querendo ser profeta de apocalipse, né? Só que, infelizmente, o corporativismo ele está invadindo o futebol de uma forma muito rápida. E isso representa uma ameaça para quem quer o seu clube no modelo tradicional. Então, a gente precisa saber fazer a leitura das movimentações dos nossos clubes. Movimentações do Palmeiras que me deixam tranquilo em relação à categoria de base. Isso talvez representa assim, sabe? Ó, vamos investir na categoria de base para não ficar dependendo de aportes financeiros que venham de forma externa. Só que aí você tem o outro lado também da moeda, onde a própria presidente admite que o mundo da SAF, onde a própria presidente quer terceiro mandato, onde a família da própria presidente já está iniciando uma negociação com um dos clubes do Rio de Janeiro, onde a própria presidente comprou estádio em Barueri. Vocês entenderam? Então, de um lado, a gente tem aquilo que deixa a gente tranquilo. Do outro, a gente tem aquilo que deixa a gente preocupado. Você tem também o presidente do Flamengo batendo firmemente contra a SAF. O que deixa o torcedor do Flamengo mais tranquilo. Aí você tem a aproximação da SAF do Corinthians. Então, assim, isso me deixou mais em alerta ainda, tá? Em relação ao futuro e mais preocupado ainda com o futuro do Palmeiras. Porque eu não vejo um posicionamento claro, transparente, firme por parte da nossa presidente sobre a SAF. Não vejo. Ela muda de opinião muito rápido. E eu não confio em pessoas assim. Tá bom? Galera, o vídeo ele se estendeu um pouco, era pra gente falar sobre mais coisas do futebol. Mas eu vou encerrar por aqui porque eu acho que essa mensagem ela tem que ser passada. E se o vídeo fica muito grande, talvez vai estagnar um pouco, né? A nossa percepção sobre o assunto que acabamos de discutir, que é extremamente importante. Então eu vou encerrar ele por aqui hoje, tá bom? Tamo junto, valeu, falou, até mais.